A videoaula a seguir é sobre sistema operacional. Antes mesmo de explicarmos o que é um sistema operacional, é necessário sabermos a diferença entre hardware e software. Hardware é toda a parte física do computador. É tudo que você pode tocar, como seu monitor, teclado, mouse e gabinete. Software, ou simplesmente programa, são os comandos que controlam o hardware. O software é o nome que se dá a toda a parte lógica do computador. Ou seja, são programas que você vê funcionar na tela do micro e que dão vida ao computador. Provavelmente, neste momento, você deve estar utilizando vários softwares, como o Nero, o Mensage ou mesmo o Microsoft Word. Bem, o sistema operacional é o intermediário entre o hardware e o software. Essa definição parece não estar muito clara, não é? É mais fácil entender um sistema operacional pelo que ele faz do que propriamente pelo que ele é. Uma das funções básicas do sistema operacional diz respeito ao gerenciamento de processador. Bem, aqui está um hardware chamado memória RAM. Sua função é guardar todos os dados que estão sendo utilizados temporariamente. Então, todos os programas e dados que você está usando nesse momento estão armazenados na memória RAM do seu computador. Esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo, está armazenado na sua memória RAM. Aqui está uma CPU. Não confunda CPU com um gabinete. Isto aqui sim é um gabinete. Dentro do gabinete há uma peça específica. Essa peça é chamada de cooler. O cooler tem como objetivo resfriar essa pequena pastilha que fica logo abaixo dele. Nessa pastilha está a CPU, que também pode ser chamada simplesmente de processador. Agora sim, é dessa peça que nós estamos falando, e não do gabinete. A CPU tem a função de processar todos os dados do seu micro. É como se fosse o cérebro do seu computador. Bem, agora que nós já sabemos o que é a memória RAM e o que é a CPU, agora iremos aprender a função de outra peça no seu computador, que é o HD. O HD armazena todos os dados do seu computador de forma permanente. Ou seja, se você tiver um programa instalado no seu computador e no momento não estiver usando ele, então esse programa estará armazenado no seu HD. Vale ressaltar que o HD é mais lento do que a memória RAM. Então, a partir do momento que você dá 2 cliques no seu programa, é feita uma cópia desse na sua memória RAM. Ou seja, ele é transferido do HD para a memória RAM, que é mais rápida, tem uma velocidade maior. Nesse nosso exemplo, nós acabamos de abrir o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Então, esses 3 programas estão agora na nossa memória RAM. Aí ocorre uma mudança de nomenclatura. Quando um programa está armazenado na memória RAM, ele passa a se chamar processo. Ou seja, processo é basicamente um programa em execução. Isso quer dizer um programa que está sendo usado no momento. Se nosso computador não tivesse um sistema operacional, o primeiro processo que ocupasse a CPU poderia ficar por tempo indeterminado e os demais esperariam a boa vontade desse processo sair da CPU. Mas nosso computador tem um sistema operacional e ele faz o gerenciamento de processador. No exemplo a seguir, o primeiro processo, que é o Microsoft Word, ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna a memória RAM. Então o segundo processo, que é o PowerPoint, ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna a memória RAM. Dessa forma, todos os processos têm acesso à CPU. Portanto, todos os processos conseguem executar suas tarefas.
Como essa troca de processos entre a memória RAM e a CPU é feita em milésimos de segundos, você tem a impressão de que todos os seus processos estão sendo executados simultaneamente. Isso de fato não ocorre. Em um computador monoprocessado, somente um processo pode ser executado de cada vez. Qualquer outro precisa esperar até a CPU estar livre. Outra atividade básica do sistema operacional é o gerenciamento de memória. Digamos que você tenha uma memória RAM de apenas 512 MB e você abriu o Microsoft Word, o PowerPoint, o Excel. Você também quer assistir um filme, gravar um CD no Nero, escutar música, ler o seu livro favorito, fazer uma animação e também bater um papo pela internet. Pois é, parece que todos esses processos não caberão na sua memória RAM de apenas 512 MB. Aí entra o sistema operacional. Ele faz com que o HD, nessas situações, funcione como uma extensão da memória RAM. Isso quer dizer, quando a sua memória RAM está sobrecarregada, o HD funciona como uma extensão dela. Nesse nosso exemplo, o processo Microsoft Word ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM. Isso graças ao gerenciamento de processador, como nós aprendemos antes. Então, agora, através do gerenciamento de memória, o processo Microsoft Word irá para o HD e um outro processo na fila de espera será carregado na memória RAM. Essa rotina é repetida, de modo que todos os processos consigam ter acesso à memória RAM e posteriormente serem executados. Então, o SO copia o processo do HD para a memória RAM e executa-o. Quando o processo termina, o SO carrega um processo na memória RAM, sobrepondo o anterior. Há dois mecanismos de implementação de gerenciamento de memória. São eles troca e memória virtual. Voltamos ao nosso exemplo. Nós abrimos o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Como eles estão sendo usados no momento, logo, eles estão carregados na memória RAM de apenas 512 MB. Digamos que nós estejamos jogando um jogo qualquer, o Street Fighter, por exemplo, mas nossa memória RAM já está sobrecarregada. Então o HD, nesse caso, funciona como uma extensão da RAM, como tínhamos aprendido anteriormente. O Microsoft Word ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM, através de gerenciamento de processador. Após isso, o processo Microsoft Word deve ser tocado pelo Street Fighter que está na fila de espera lá no HD. Digamos que você esteja no último estágio do Street Fighter. Você já venceu todos os adversários e apenas falta enfrentar o mestre. Caso seu sistema operacional utilize o mecanismo troca, o jogo Street Fighter inteiro será transferido para sua memória RAM, mesmo que você já esteja no último estágio, não sendo mais necessário carregar os cenários e personagens que você já venceu. Então, troca consiste em trazer cada processo inteiro, executá-lo temporariamente e então devolvê-lo ao HD. Já se seu sistema operacional utilizasse o mecanismo memória virtual, apenas a parte do processo em uso seria trazida. O restante do processo ficaria no HD. Nesse nosso exemplo, apenas o estágio onde você se encontra no jogo Street Fighter seria trazido para a memória RAM. Então, memória virtual permite que os processos executem mesmo quando estão apenas parcialmente na memória principal. Vantagens: um processo pode ser maior do que a memória RAM, cada processo poderia exigir menos memória RAM, menos entrada e saída seria necessária para carregar ou trocar cada processo para RAM. Outra atividade básica do sistema operacional é o gerenciamento de dispositivos.
Nesse nosso exemplo, você abriu o Microsoft Word, PowerPoint e Excel. Então, eles estão carregados na sua memória RAM. Você ordenou que esses três processos imprimam algo. Se não houvesse sistema operacional, a sua folha teria um pedacinho de Word e um pouquinho de apresentação e o restinho seria de planilha. Isso de fato não ocorre. Nosso computador possui um sistema operacional e ele é responsável por gerenciar a disputa por recursos compartilhados. Nesse nosso exemplo, o recurso compartilhado é a impressora. Ela está sendo disputada por três processos: o Word, o PowerPoint e o Excel. Vamos agora entender o que de fato ocorre. Através do gerenciamento de processador, o Word ocupa a CPU. Ele então ganha concessão exclusiva do sistema operacional para ter acesso ao recurso impressora. Então, a partir desse momento, a impressora está exclusivamente reservada ao processo Word. Como nós havíamos aprendido anteriormente, um processo ocupa a CPU por algum tempo e em seguida retorna à memória RAM. Logo, os demais processos também ocuparão a CPU, mas eles não conseguirão ter acesso ao recurso impressora. Isso ocorre porque o sistema operacional concedeu exclusividade ao primeiro processo, que foi o Microsoft Word. Então, o sistema de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas por um processo por vez. Exemplos desses recursos: impressoras, leitores de CD-ROM. Os sistemas operacionais têm a capacidade de temporariamente conceder acesso exclusivo a certos recursos para um processo. Agora sim, já agregamos conhecimento suficiente para desmistificarmos um senso comum equivocado. Digamos que você compra um computador dual-core, logo você não terá mais um computador monoprocessado, pois agora o seu micro possui dois núcleos de processamento. A sua expectativa é que seu computador seja 2 vezes mais rápido em relação ao seu PC antigo. Isso não ocorre. Em muitas situações, o ganho de desempenho perceptível pelo usuário é mínimo. Vamos agora entender uma das causas. Voltando ao nosso exemplo, você ordenou que os 3 processos armazenados na memória RAM imprimam seus respectivos arquivos. Como agora seu computador tem 2 núcleos de processamento, então os processos Microsoft Word e PowerPoint seriam executados simultaneamente, onde cada um ocuparia um núcleo de processamento. Mas observe que através do gerenciamento de dispositivos, um único processo vai poder acessar exclusivamente a impressora. Digamos que seja o PowerPoint. Então ele ganha a concessão do sistema operacional. E o Microsoft Word, mesmo estando ocupando um núcleo de processamento, não irá conseguir realizar a sua tarefa, que é a impressão de um documento. Então, nesse exemplo, o desempenho de um computador dual-core foi exatamente igual ao nosso computador antigo, aquele monoprocessado. Isso porque o Microsoft Word ocupou um núcleo de processamento, mas não conseguiu executar suas atividades. Então ele retornará para a memória RAM e só conseguirá ter acesso à impressora quando o sistema operacional lhe conceder permissão. Então, aumentando o número de processadores para N, é esperado que o sistema torne-se N vezes mais rápido. Esse aumento de N vezes na velocidade do sistema, no entanto, não ocorre, devido a fatores como disputas por recursos compartilhados. Nesse nosso exemplo, o recurso compartilhado é a impressora. É sempre bom entender os conceitos ao invés de simplesmente decorá-los. Vamos reler a definição de gerenciamento de dispositivos. Os sistemas de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas por um processo por vez. Exemplos desses recursos: impressora, leitor de CD-ROM. Os sistemas operacionais têm a capacidade de, temporariamente, conceder acesso exclusivo a certos recursos para um processo. É natural ao decorar um determinado trecho de um livro que haja o esquecimento de alguma parte do que foi decorado. Por exemplo, suponhamos que você esqueceu o trecho por um processo. Então a sentença ficaria: os sistemas de computador
estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas um por vez. Vamos agora interpretar essa afirmativa. Você tem um computador e nesse computador estão instalados dois recursos, uma impressora e um leitor de CD, por exemplo. De acordo com a afirmativa acima, apenas um recurso pode ser utilizado por vez. Então, se você estiver utilizando o recurso impressora, não poderá utilizar o recurso leitor de CD. Pois é, parece que não era bem isso que você queria dizer, não é? Então, é sempre bom entender os conceitos ao invés de simplesmente decorá-los. A afirmativa correta é: os sistemas de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas por um processo por vez. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.